Bento notará um detalhe escondido no contrato que Egídio levou para João assinar. Bento avisa o irmão sem que ninguém perceba, e João Pedro tem uma ideia genial. Ele pega o contrato para assinar, mas acaba fazendo algo que deixará Egídio chocado. Nos próximos capítulos da novela Renascer, João perceberá que Egídio tentou te enganar e não vai deixar barato. Egídio sairá do local furioso e vai colocar em prática um plano contra João. No entanto, o rapaz avisa Bento. Eu prometi aquelas terras para Sandra e ela vai ter. Eu vou usar a assinatura e vou fazer algo que ninguém jamais poderia imaginar. O coronel vai ter a maior surpresa da vida dele. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E comente se João Pedro deve ou não fazer negócios com Egídio. Tudo poderá acontecer quando Bento estiver lendo o contrato de Egídio para a venda de cacau de João Pedro. O rapaz termina de ler, olha para o irmão e pergunta: João Pedro, será que a gente pode conversar ali num canto rapidinho? Preocupado, Egídio pergunta: Mas o que vocês querem conversar em um canto que não pode ser aqui? Tá tudo certo com o contrato, não tá? Bento responde: Se o amigo me der licença, eu vou falar a sós com o meu irmão e já volto. João Pedro também estranha. Egídio fica mais preocupado ainda e aguarda na sala. Bento conversa com o seu irmão em outro canto e avisa: Eu li o contrato do Pica-Pau. Ele tá querendo te enganar, João Pedro. Tem uma cláusula lá escondida que impede ele de passar as terras para Sandra. É tudo conversa dele. Com raiva, João Pedro diz: Eu sabia que esse sujeito ia tentar fazer isso. Já sei o que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos dar uma lição nesse coroné. João Pedro cochicha algo no ouvido do irmão. Bento abre um sorriso e fala: É isso. Então vamos. Os dois vão até onde Egídio está e o vilão pergunta: Pois então, podemos terminar a prosa e assinar o contrato? João Pedro encara José Bento e o advogado fala: Então, coronel, tem algumas coisas nesse contrato que não estão muito bacanas. Mas expliquei pro irmão que contratos são assim mesmo e ele vai assinar. Egídio abre um sorriso e comenta: Pois é, um contrato nunca agrada os dois lados 100%. Mas vamos lá, a minha parte já tá toda assinada, João Pedro. Só falta a sua. João Pedro pega o contrato, assina a primeira folha e passa para a segunda. O rapaz deixa a assinatura, e quando passa para a terceira, Egídio abre um sorriso maior ainda, e tem a certeza de que o seu plano tá dando certo. João Pedro termina de assinar a última folha e diz: Pronto, tudo certo. Egídio comemora e diz: Bom, ótimo. Agora é só me entregar o contrato. Eu vou fazer questão de registrar hoje mesmo. Egídio estende as mãos para pegar o documento, mas Bento puxa a papelada na mesma hora e começa a rasgar tudo. Incrédulo, Egídio grita: O que é isso? O que você pensa que tá fazendo? João Pedro o encara nervoso e questiona: Cê tá pensando que tá lidando com criança, coroné? Achou que ia conseguir me enganar fácil desse jeito? Achou errado. Cínico, Egídio disfarça e questiona: Enganar você? Eu não faria uma coisa dessas. Bento o interrompe e responde: Eu não sou tão inocente, coronel.
Eu vi a cláusula que você colocou impedindo as terras de irem para Sandra. Eu percebi que você queria dar uma rasteira na gente. João Pedro encara o vilão e diz: inocente aqui é só o C de achar que um inocêncio ia cair nas tuas conversas. Agora se pique daqui e não ouse aparecer mais. Egídio fica mais furioso do que já estava antes. Encara João Pedro com um jeito frio e avisa: isso não vai ficar assim, João Pedro. Não vai mesmo. Eu não vou deixar barato isso. Egídio dá as costas e sai andando. Bento fica apreensivo e diz: pelo jeito que ele falou, ele vai aprontar alguma coisa pra você, João Pedro. É melhor que você fique preparado. João Pedro responde: eu também vou aprontar uma pra ele. Ele vai se ver comigo. João pega os papéis rasgados do contrato, segura a parte em que está a assinatura de Egídio e mostra para o seu irmão, dando a entender que ele fará alguma coisa com aquela assinatura. Preocupado, Bento pergunta: o que você tá pensando em fazer? João Pedro dá risada e responde enquanto olha para a assinatura: eu falei que essas terras seriam da Sandra, e vão ser de um jeito ou de outro. Eu vou surpreender ela e o pai dela vai ter a pior das surpresas. Enquanto isso, Egídio chega em casa completamente fora de si. Eliana se preocupa com o jeito dele e pergunta: o que aconteceu na conversa com o João Pedro para você voltar desse jeito, Egídio? Ele fez alguma coisa? O vilão anda de um lado para o outro e responde: ele fez, mas não vai ficar assim, não vai mesmo. Eu mandei chamar o Marçal. Ele vai se ver comigo por essa que ele aprontou. Eliana percebe que o assunto é sério e pergunta: mas o que foi que ele fez? Fala. De repente, Marçal aparece e pergunta: o patrão mandou me chamar? Egídio responde: mandei. Eu tenho um serviço para você. Eliana, deixa a gente sozinho, por favor. Mais nervosa ainda, Eliana sai andando até o lado de fora da casa, pensa um pouco e fala: conhecendo o Egídio, ele vai aprontar alguma coisa com o João Pedro. Eu nem devia dar essa informação privilegiada, mas acho que vou avisar o Damião. Eliana sai andando, e dentro da casa, Egídio conversa com Marçal e fala: eu quero que você reúna todo mundo que fechou o negócio com o João Pedro, desde os produtores aqui em volta até os compradores de cacau. Reúna todo mundo mesmo, porque nós vamos dar um jeito de fazer eles desistirem do acordo que fecharam com aquele infeliz. Marçal não perde tempo e avisa: o patrão pode deixar que eu vou dar um jeito de juntar todo mundo o quanto antes. Marçal vai fazer o que Egídio mandou e começa a procurar as pessoas que fecharam negócio com João Pedro. Enquanto isso, Damião fica sabendo por Eliana que Egídio está pretendendo se vingar de João Pedro e corre para contar a José Inocêncio. Preocupado, o fazendeiro pergunta: como é que é, Damião? Que história é essa? Damião responde: não é história nenhuma. O João Pedro rasgou o contrato na frente do Egídio quando percebeu que estava sendo enganado. Só que parece que o Pica-Pau não gostou nem um pouco disso e tá querendo se vingar do teu fio. José Inocêncio abre um sorriso e pergunta: então quer dizer que ele rasgou o contrato na frente do Egídio? Esse é meu João. Damião confirma a história e José Inocêncio fala: ele que não se atreva a encostar um dedo no João, isso pro próprio bem dele.
Sei do que tô falando. Bem nesse momento, Sandra começa a se sentir mal no antigo casarão de Jacutinga e percebe que alguma coisa está para acontecer. Dona Patroa se aproxima preocupada e tenta acudir a filha enquanto pergunta: O que cê tem, Sandra? Fala comigo. Eu vou chamar um médico. Sandra fala: Tá doendo demais. Eu não sei de onde é que tá vindo, mas tá doendo muito. Dona Patroa fala: Eu vou ligar para João Pedro. Ele é o pai da criança e tem que ajudar em alguma coisa. O telefone de João Pedro toca. O rapaz descobre que Sandra está mal. Corre até o seu irmão José Augusto e avisa: Eu preciso de sua ajuda. Sandra não tá bem. Vamos lá comigo examinar ela. Augusto não hesita em ajudar. E instantes depois, aparece com João Pedro no antigo casarão de Jacutinga. O médico examina Sandra e fala: Ela teve uma crise nervosa, mas o bebê tá bem e ela também vai ficar. O importante agora é que Sandra relaxe e não passe por nenhum estresse. Sandra avisa que fará repouso. João Pedro chama o irmão em um canto e fala: Eu tô preparando uma surpresa que vai deixar a Sandra feliz. Eu tenho certeza de que vai ajudar ela. João Pedro vai embora. Um tempo se passa e Diocleciano procura o rapaz e fala preocupado: Os produtores que fecharam negócio com você, mas os diretores estão querendo desistir do negócio, João. Acho que o Egídio deve ter falado alguma coisa. João Pedro diz: Pois mande reunir todo mundo, Padinho. Inclusive o coronel Pica-Pau, porque eu sei que é ele que tá fazendo isso. Diocleciano faz o que João Pedro mandou e consegue juntar vários produtores e Egídio para a reunião. Logo depois, Zinha chama Sandra e diz: João Pedro mandou levar você para uma reunião que ele tá fazendo agora. Sandra tenta recusar, mas Zinha insiste até que ela aceita ir. Não demora muito até que João se reúne com os produtores. Sandra, Egídio e diz: Eu vim aqui reafirmar o meu compromisso com vocês e dizer que o negócio está em pé. Mas agora eu tenho uma novidade. Estou incluindo as terras de Egídio Coutinho na produção, já que agora elas são minhas. Um murmúrio enorme começa. Sandra estranha e Egídio questiona: Que brincadeira é essa? João Pedro responde: Não é brincadeira nenhuma. Tá aqui o contrato que você assinou e já tá registrado em cartório. Egídio pega um documento de venda com a sua assinatura, começa a surtar e grita: Não! Isso não pode ser verdade! Isso daqui é falso! Não tem como! Você usou a minha assinatura para me enganar! João Pedro diz: Isso daqui comprova que suas terras são minhas. Agora eu sou o único produtor de cacau fino da região. E quem quiser desfazer o negócio comigo, pode desfazer. Mas não vão achar o cacau de mais ninguém. Todos decidem continuar com João Pedro. Egídio começa a surtar mais ainda e chora: Não pode ser. É um pesadelo. Eu perdi tudo. Não tem como. João Pedro se aproxima de Sandra e diz: Todas as terras estão no seu nome, meu amor, porque eu lhe amo do mesmo jeito que eu amo as terras. Sandra se emociona e dá um beijo apaixonado em João Pedro. Você acha que o Egídio tinha que ficar sem nada ou ir para a cadeia? Coloque sua resposta nos comentários.